depois do almoço, mas vamos fazer o negócio de forma. Me lembra de falar de novo das Olimpíadas, tá? Hã? Olimpíada, mas depois, daqui mais de uma hora. O seguinte, fala. Aliás, Camilo, me lembrem de nós for da show colocar o calendário do modelo, tá? O calendário das coisas do modelo. Olha, eu peço que todos me deem atenção agora, que esse comecinho é o que vai fazer diferença para o entendimento do que é congruência de triângulo. Vamos lá. Quando que um triângulo é congruente ao outro? Vou tentar desenhar dois triângulos congruentes, tá? Não sei se eu vou conseguir fazer exatamente. Desenho um triângulo aqui, tá? E vou tentar desenhar um outro congruente. Deixa eu tentar fazer a mesma proporção. Dá até medo esse barulho. Ficou congruente, pessoal? Ficaram congruentes? Não ficou. Mas por quê? Entendi por quê. Olha, Larissa, você chegou na hora certa, não foi igual ao outro curso da mesma sala? Por que será aí? E agora você veio na outra? Estou mexendo com você. Vamos. Você não acredita o que aconteceu? O quê? Eu ganhei um milkshake. Sério? Por quê? Eu comprei esse, aí eu atendi o telefone do BBB e ganhei outro. Como o telefone dele? É porque ela tinha negócio lá. Eu comprei milkshake, aí eles comprou o milkshake. Certo. Aí tocou o telefone e estava escrito BBB no telefone. Aí falou assim no telefone, preste atenção, preste muita atenção. Aí a Camila atendeu. Aí ele falou assim, você ganhou um mini milkshake, indique mais alguém para ganhar com você. Aí ele indicou eu ganhei também. Quem atendeu? Tá, a Samira? Tamira. Tá. Kiara, agora eu preciso prestar atenção nisso. Olha só. Eu desenhei dois triângulos congruentes. Tá congruente, pessoal? Eu acho que tá. Se não tiver, faz de conta que tá. Tá? Quando que dois triângulos são congruentes? Quando ele tem a mesma forma e o mesmo tamanho, né? Vamos escrever isso de forma técnica. Mas, Maria Paula, se você está interessado, Maria Paula, Fernanda, como é que chama? Maria Luísa, desculpa. Você conseguiu acompanhar a Federal, super animada, a Ágata, menina do cabelo azul, Nicole, o Azaf veio aqui. Azaf. Então, olha só. Deixa eu começar a gravar aqui. Esse triângulo é congruente a esse. Então, para ficar mais fácil, eu vou chamar esse ponto de A e esse ponto de A com um tipo de um negocinho assim em cima, um apóstrofo. Como é que eu leio esse A com um negocinho em cima? A linha. Então, o que é A? Se eu botar um tracinho em cima do A, é o A'. Se aqui for o B, aqui vai ser o quê? B'. Se aqui for o C, C.
Veja, às vezes os triângulos congruentes estão grudados, então tem um ponto comum. E às vezes, nem sempre vai estar as letras assim. O que eu estou mostrando aqui que acontece com triângulos congruentes. Tem 6 coisas que tem que acontecer obrigatoriamente para ser congruente. Se essas 6 coisas não acontecerem, não é congruente. Primeiro, os lados têm que ser iguais. O lado AB é igual ao lado A', B'. O lado BC é igual ao lado B', C'. E o lado AC é igual ao lado A', C'. Certo? Primeira coisa que acontece. Segunda coisa que acontece. O ângulo A tem que ser igual ao ângulo A'. O ângulo B tem que ser igual ao ângulo B'. O ângulo C tem que ser igual ao ângulo C'. Certo? Entenderam isso? Eu falo que esses lados são homólogos e que esses ângulos são homólogos. Certo? Entendido isso? Certo? Conseguiram entender que é congruente? Por isso da fórmula do Fibonacci. Não é nada a ver, isso é outra matéria, não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Que lá é física, nem matemática é. Entendido isso? Agora, vem cá. Será que não tem alguns critérios que se eu garantir ele, eu não garanto todos os outros? Será que não existe critério que eu olho alguma coisa e garanto que as outras são iguais? Certo? Será que, vamos dar um exemplo, se os 3 lados forem iguais, eu posso garantir que os triângulos são congruentes sem olhar os ângulos? Vou dar um exemplo. Um triângulo aqui. 3, 4, 5. Certo? Outro triângulo aqui. 3, 4, 5. Eu posso garantir que os dois são congruentes? Posso. Certo? Se os triângulos tiverem os mesmos lados, só sabendo isso aqui, será que eu posso garantir que esse ângulo é igual a esse ângulo aqui? Eu posso garantir que esse ângulo é igual a esse ângulo aqui? Sim. Não é qualquer critério, tá? Não é qualquer critério que garante. Deixa eu dar um exemplo para vocês. E se os 3 ângulos forem iguais, dá para garantir que é congruente? Vou provar que não. O exemplo mais óbvio possível. 60 graus, 60 graus, 60 graus. 60 graus, 60 graus, 60 graus. É congruente? Então, esses são congruentes e esses não são congruentes. Eu quero saber critérios mínimos para determinar se 2 triângulos são congruentes. Ou seja, eu quero olhar na fuça do triângulo, saber algumas coisas e garantir outras. Isso é a base de demonstração de teorema. Por isso que esse senhor aqui, aquele senhor ali, aquele ali, essa senhora aqui. Eu acho que eles estão achando que o senhor não chegou ainda. Verdade. Eles acharam que a gente chegou lá. O César lá lá na porta. Fala pra eles no grupo aí, que eu já tô na sala. Pode falar no grupo. Claro que ele sabe, tem um ninguém. Bom, então, olha só. Vocês podem demonstrar alguns teoremas usando congruência de triângulos. Inclusive, cadê o Bruno? Foi. Então, eu precisava do Bruno aqui para demonstrar, viu, Felipe? O Felipe entendeu a demonstração. O caso de congruência usa para demonstrar várias coisas. Certo? Vamos lá. Casos de congruência. O que é um caso de congruência? São os critérios que garantem que 2 triângulos são congruentes, sem precisar olhar o resto. Tá? Alguém sabe quais são os critérios de congruência? São 5. São 5 ou são 4? São 4. Não.
Tá. Você não entendeu, Raul, por isso que é bom não ficar no celular quando eu estou explicando. Veja, para ser congruente, eles têm que ter 6 coisas. Os 3 lados têm que ser iguais, os 3 ângulos têm que ser iguais. Certo? E mais, as medianas são iguais, as bissetrizes são iguais, alturas são iguais, mas eu quero critérios mínimos para eu olhar para o cara e falar, esse é congruente. Por exemplo, ter os 3 lados iguais é um critério de congruência. Esse critério de congruência chama LLL. Então, o primeiro caso é o LLL. Se tiver 3 lados iguais, os triângulos são congruentes. Com 3 lados, eu posso construir um único triângulo. E isso é muito importante, viu, Larissa? Porque o caso LLL, ele garante que uma casa fique em pé. Ah, Otávio, como assim? Porque se o triângulo tiver 3 lados, se eu der 3 lados, eu consigo construir um tipo de triângulo. Na sala do Igor, eu dei 3 segmentos retos e mandei construir um triângulo. Se eu der 3 medidas aqui, dá para construir um triângulo só. Por exemplo, se eu pegar a altura dessas 3 meninas aqui, pegar a altura dessas 3 meninas aqui, e fizer um triângulo com cada uma sendo um lado do triângulo, só dá para fazer um triângulo, um tipo de triângulo. Todos os triângulos vão ser congruentes, independente de onde elas se organizarem. Então, os ângulos internos vão ser iguais. Isso não acontece com o quadrilátero. Alguém tem um cantinho aí, mais flexível, mais limpo? Tem. Ah, mas se quiser. Não. Tem que ser flexível. Eu tinha aqui, ó. Aqui, ó, se quiser botar isso aqui, ó, certo? Não, não dá. Oh, deixa eu mostrar. Eu tenho? Otávio. Não suja, cadê que viesse? Não tem água aqui, eu tudo no negócio. Eu? Também. Otávio, eles não olhavam pro grupo. Então, olha só. É meio nojento. Tá? É muito cheio. Ó, não, isso é desigualdade triangular. Dá uma olhada nisso aqui. São quadriláteros. Eu consigo flexibilizar ele? Eu consigo flexibilizar ele? Não continuam as mesmas medidas dos lados? Então você concorda que se eu fixar os ângulos, eu consigo fazer infinitos quadriláteros? Concorda comigo? Mas e se for triângulo? Isso aqui é flexível se for triângulo? Aonde você vai? Tá. O Raul tem que botar ó. Você concorda que isso aqui não muda? Ó? É flexível? Se a estrutura rígida, sabe como é que eles mantêm prédio em pé? Eles colocam viga de aço assim, em forma de triângulo. Se não tiver viga de aço em forma de triângulo, o prédio pode cair. Por quê? Você vai pôr uma prateleira na parede. Você pode fazer um quadrado na prateleira? Não, porque ele pode dobrar. Mas se você colocar uma triangular, ele não dobra. Então, o caso LL garante um negócio, rigidez triangular. Um triângulo não dobra, tá? Tipo o suporte da TV. Tipo suporte da TV. Qualquer suporte de TV, esse aqui não é tão triangular. Mas o fato de ser triangular, só que eu tô bravo que os meninos não apareceram ainda. Não tá certo isso. Eu mandei mensagem no grupo. É, não tá certo. Onde que eles estão? Você quer que vai dar chama? Hã? Quero. Fala que isso não pode acontecer, que eu tô bravo. Isso não pode acontecer. Não tem cabimento. O pessoal vem do Zambim para fazer intervalo de 20 minutos a mais. Senão não tem condição. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Tá faltando o Jonathan, o César, o Lázaro, Samira, Tamires. Se você não fizer triangulação, não mantém. Então esse é o primeiro caso, tá? Só o triângulo faz isso, certo?
Se eu tivesse um canudo mais flexível, era mais fácil de mostrar. Segundo caso. Qual que é o segundo caso? Lado, ângulo, lado. Muito bem, Vinícius, que está no 7º ano. Lado, ângulo, lado. Se eu tiver um lado, outro lado e um ângulo no meio, certo? E eu desenhar um lado, outro lado e um ângulo no meio, você concorda que isso é suficiente para garantir que o outro lado vai ser igual? Presta atenção, Evelyn. Que esse outro lado vai ser igual, esse outro lado vai ser igual, esse ângulo aqui vai ser igual a esse ângulo aqui, tem que ser a mesma perninha. E esse ângulo aqui vai ser igual a esse ângulo aqui, certo? Então, esse é igual a esse e esse é igual a esse. Certo? Entendido isso? E agora ficou certo? Não, estava certo. Estava certo. Invertido não. Não, é porque importa que eles são do mesmo tamanho. Posição não importa. Deu para entender o critério de congruência? Certo? Ok? Então, o segundo caso é lado angulado. Vocês entenderam o que é o critério de congruência? Basta ter isso para eu ter certeza que o outro lado é igual. Eu posso demonstrar o teorema assim. Terceiro caso. Qual é o terceiro caso, Vinícius? Ângulo, lado, ângulo. Muito bem. Ângulo, lado, ângulo. Pensa comigo. Eu desenhei um segmento aqui. Esse segmento é igual a esse, faz de conta, né? Vamos ver igual. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Agora eu vou fazer um ângulo aqui e outro ângulo aqui. Está determinado o ângulo. Tá? Você concorda que eles vão se fechar no mesmo lugar? Então, se esse ângulo aqui estiver determinado, o triângulo, os dois triângulos vão ser congruentes. Nem precisa fazer o resto. Certo? Faz de conta, não ficou congruente, mas a gente finge que ficou. Certo? Ok? Certo? Avisou eles? E o quarto caso, sabe, Vinícius? Sabe qual é o quarto caso? Hã? Alguém sabe? Carol, sabe? Sabe qual é o quarto caso? Não, ângulo, ângulo, ângulo já não é aqui, ó. Ângulo, ângulo, ângulo não são congruentes. Qual é o quarto caso? Não. Isso eles chamam de caso especial. Alguém sabe qual que é o quarto caso? O caso é lado, ângulo, ângulo oposto. Certo? Você tem um lado, você tem um ângulo aqui, e você tem um outro ângulo oposto a esse aqui. Certo? Então, se eu souber, por exemplo, se eu souber que esse lado, esse ângulo e esse, vamos fazer tracinho assim, ó, não vai ficar certo, tá? Mas só para vocês entenderem, eles são congruentes, tá? O que aconteceu lá? Não sei. Não tem. A parte minha do César foi: demoramos para ser atendido e demoramos para sair porque a gente Sim, vocês ficarem enrolando aqui que já tinham chegado, isso não pode acontecer. E aí, cadê o César? Ele foi chamar dente. Ó, ela foi chamar, vocês não demoraram, eu não vou fazer isso. Eu vou fazer intervalo 1 hora semana que vem, tá? A gente sai mais cedo. Não, refeitório? Mas fica complicado assim, né? Aí tem um critério falso. Deixa eu pesquisar, que caiu na OMO ano passado, tá? Alguém sabe o critério falso? Lembra da OMO ano passado? Não me lembro. O Bruno foi no banheiro mesmo? Ah, eu acho que não, porque eu fui no banheiro e não vou lá. Tem um critério falso de congruência que caiu na
Eu acho que eu coloquei uma coisa errada aqui. Eu tô achando que eu falei uma coisa falsa aqui. Vamos ver. Você quer que vai chamar o... Não, ele deve estar fazendo o número 2. Não, tá certo. Tá. Agora, o pessoal que chegou atrasado vai ficar perdido. Viu, Lázaro? Você chegou atrasado. Então, você tem que se organizar a questão do horário. Ó. Pessoal, outra coisa. O pessoal daqui de Moçambique tem que dar o exemplo, o pessoal de fora. Não gostei disso. Vocês não fazem isso. Outra coisa, fica brincando, pagando ali. Cadê o Jonathan? Ele saiu. Achei que foi no banheiro. Se organiza. Eu também vim correndo. Entendeu? Agora chega e ainda sai. Não tá certo isso não. Tá certo. Não, difícil. Muito difícil. Ó. Bom, deu para entender os critérios de congruência? A Camila falou alguma coisa do teorema do triângulo retângulo, né, Camila? Isso é o chamado caso especial. O caso especial é o seguinte: se eu tiver um cateto e a hipotenusa, ele é congruente. Então, olha só. Se eu tiver um cateto aqui e a hipotenusa, tá? Um cateto e a hipotenusa, você concorda que o outro lado também está determinado? Eu tenho um cateto e a hipotenusa. Aqui eu tenho um cateto e a hipotenusa. Você concorda que esses dois triângulos são congruentes? Concorda? Esse caso aqui é uma reescrita de qual dos casos? Camila, você consegue eliminar aquele caso especial combinando duas coisas? Alguém consegue? Não. Lado, ângulo, não. Não seria lado, ângulo, lado, porque eu teria lado, lado, ângulo. Lado, ângulo tem que estar no meio, tá? Você concorda que se eu tiver o cateto e a hipotenusa, eu consigo calcular o outro cateto com o teorema de Pitágoras? Então você concorda que isso é um caso especial do LLL? Concorda? Concorda comigo? Tá. Isso aqui pode parecer muito confuso, mas vai ficar mais simples na hora que eu entrar ali para falar. Outra coisa que eu quero falar para vocês é o caso falso que eu acabei de lembrar. Caso falso. Caiu na ONU ano passado, na ONU, não sei como é que fala, o caso falso. O que é o caso falso? É um caso que o Lázaro, quando chega atrasado, tem que se organizar para não precisar sair depois, tá? É só ficar de olho, se apressar. Ó, eu sempre falo de pontualidade com vocês. Qual é o caso falso? LLA. Lado, lado, ângulo. Nota que isso aqui é em ordem, tá? Lado, ângulo, lado. Ângulo, lado, ângulo. E se eu tiver, Kiara, lado, lado, ângulo? Vou provar que é falso. Supor que eu tenho um lado aqui e outro lado aqui. E um ângulo que emenda num desses lados aqui. Eu consigo fazer dois triângulos com esses lados e com um terceiro ângulo. Quem consegue mostrar para mim dois triângulos com esses lados aqui com mais um ângulo? Esse ângulo aqui não está determinado, tá? Vamos fazer melhor, mais fácil de entender. Eu tenho um lado, eu tenho um ângulo, e eu quero fazer dois triângulos que tenham lados comuns aqui, certo? Você concorda que eu consigo, se eu tiver o outro ângulo, tá? Eu consigo fazer, quer ver, como é que eu explico?
Cara, você lembra como é que desenha, Bruno? Você me embanando como é que desenha isso. Tem o jeito de desenhar dois triângulos, tem dois lados iguais e um ângulo igual. Um é retângulo, outro é obtusângulo. Você lembra disso, Camila? Você não fez a OMA no passado, né? Eu sei que se eu tiver um lado, um ângulo, eu consigo fazer dois com a mesma medida. Lembrei? Ó. Não, é que dá para fazer assim. Certo? Fazendo da mesma medida que aqui. Entenderam esse desenho que eu fiz aqui? Presta atenção aqui. Ó. Esse é o triângulo A, B, C e vamos chamar aqui de P. Você concorda que o triângulo ABC e o triângulo ABP, eles têm lado, ângulo congruente? Não tem lado, não tem. O congruente teria que ser aqui. Ó, lado, ângulo. E eu desenhei dois triângulos com as medidas. Certo? Entenderam nada, né? Não, vai entender assim. Já tinha visto isso, Carol? Congruente de triângulo? Tacando. Não, isso é coisa totalmente diferente. Sim, mas isso aqui tem que dar uma coisa básica. Isso aqui é muito importante, porque você vai demonstrar teorema usando isso, tá? Isso é um conceito que ele não tem substituição por outro, tá? Camila, tira foto para eu poder... Eu vou ligar o Data Show. Eu vou mostrar o Data Show, vai ser mais fácil de entender. Eu passei a chamada já? Oi. Ah, desculpa. Você já tirou, Camila? Tá. Ô, César, você abaixa a tela para mim, por favor?